E aí galera, tudo bem? Boa noite. Vamos lá ver se o pessoal tá chegando aí. Vamos falar hoje sobre o neopaganismo na música pop, simbólica pagã, presente aí de maneira intensa. O Jorge já tá aqui, bora ver quem vai entrar mais aqui. Tem uma galera que marcou aí nos stories para receber notificação quando entrasse. Eu vou chamar já o Jorge aqui. Pera aí. Bora ver se ele já tá. Opa! Fala, meu Fala, meu amigo amigo, Jorge. E tudo aí? bem? Tranquilo? Estou Então, aqui já preparado. é hoje que a gente perde a nossa conta do Instagram? É possível, é possível. Você não pode falar essas coisas aqui, cara, que isso aqui Não, mexe não. com o pessoal, né? Mexe com certeza. O logaritmo fica aceso. Não vai dar pra falar tudo. A gente Claro, vai se claro. focar aí no clipe da Sonza, mas a gente tem que dar uma introdução de um monte de coisa para poder as pessoas entenderem, senão a gente vai ficar falando grego, o pessoal Sim. vai embora, né? Enquanto esse pessoal tá entrando aí, olha, galera, é o seguinte, quem acha interessante, manda um avião aí para todo mundo que gostaria de ver. Nem que a pessoa veja depois, ou então compartilhe o link, tá? Mas o negócio vai pegar fogo aqui. E olha, vou te dizer uma coisa, a gente estuda isso há um tempo, né, Jorge? É a É primeira vez que verdade. a gente vai falar disso. Ó, tô perguntando pela Giovana aí. Sim, ela vai falar num futuro sobre. A gente pode até combinar sobre essa parte simbólica do visagismo, porque isso é Visagismo. muito interessante. A Tem gente toda pode uma. marcar uma conversa com ela sobre visagismo, Sim, significado sim, visual da face, né? com certeza. E eu já estudo isso há algum tempo, Gabi. Eu sei que tu também estuda já, é um interesse que a gente tem em comum, né, já há algum tempo. Eu comecei a estudar pela parte da semiótica, né, quando eu trabalhava com publicidade, uns anos atrás. Isso me despertou esse interesse. E aí quando a gente começou a estudar filosofia mesmo, com o professor Vitor, né, nosso amigo e querido professor, eu me despertou essa questão da simbologia mesmo, como da simbólica e tudo mais, porque é uma outra coisa, é um nível muito mais profundo e que tem muito mais a ver com arquétipos, com verdades mesmo universais, né? Enfim, coisas que estão relacionadas à filosofia e, enfim, metafísica e tudo isso. Pois Mitologia. é. Pois é, só para explicar para a galera, arquétipo é uma representação universal de alguma coisa. Então, sei lá, vamos dar um exemplo de um arquétipo aqui. O arquétipo do herói, o pessoal usa muito. Tem vários filmes que têm a mesma estrutura, né? É o herói. Como é que se forma o herói? Ele sai de casa, ele passa por uma dificuldade, depois, enfim. Então, aquele livro que fala, inclusive, disso, né, da jornada do herói. Eu esqueci o nome do Sim, autor agora. do Campbell. Sim, a jornada. Joseph Campbell, O herói de mil faces. o herói de mil faces. Então, Excelente. a gente vai usar de vez em quando essa palavra. Outra palavra que a gente vai usar é simbologia, símbolo, simbólica, enfim. Galera, é o seguinte, é porque o pessoal entende símbolo assim, é o símbolo da McDonald's, o símbolo da Nike, né? E aí acha que, por exemplo, o símbolo da Nike poderia ser outro. Afinal, quem concebeu foi só um publicitário que achou que teria um significado interessante. Tudo. Não, o símbolo que a gente está falando aqui é o seguinte, não dá para trocar o significado do símbolo. A coisa carrega a essência daquele símbolo nela, entendeu? E não Sim. dá para separar. O que a água simboliza, né? O Aqui que a o Terra fogo simboliza. simboliza? O que o vaso, a gente tem que falar do vaso para falar depois da banheira, né? Do caldeirão. Sim. O que o vaso simboliza? Enfim, a cruz simboliza? Então, símbolo nesse sentido que a gente vai tratar aqui, tá? Então, pronto. Feito os primeiros São, esclarecimentos. são entes que carregam essa carga, né, de informação ou de. Não é representação, como tu já disseste, já que a gente conversou, né? Mas são entes que têm essa possibilidade de fazer acessar uma realidade própria, ontológica daquela coisa. Né? Realmente tu acessa uma realidade que existe e que está ali contida, né? É um negócio impressionante. Beleza. Então, ó, é o seguinte, o que eu queria falar antes da gente começar aqui para falar do clipe é o seguinte, a gente vai tratar de neopaganismo e para entender o que é o neopaganismo tem que entender um pouco do que é o paganismo.
E para entender o paganismo, tem que entender um pouco da relação das sociedades com os deuses, cada um dos seus deuses. Tá, tá travando um. Ficou, Gabi, não sei se Deus, agora etc. voltou, agora voltou. Agora voltou, tá Voltou tudo porque a minha certo. esposa me ligou aqui, aí Ah, travou beleza. tudinho, né? Bem, a gente tem uma fase pré-histórica ou antiga que existiam sociedades matriarcais, e depois a gente vai ter sociedades patriarcais, tem uma transição aí. Sim. E as sociedades matriarcais, elas têm certa representação da divindade que é de tipo matriarcal. E as sociedades patriarcais vão ter certa representação de divindade que é de tipo patriarcal. Não que não existam os dois tipos, porque geralmente as sociedades arcaicas elas têm o masculino e o feminino. Não é Sim. isso, né? A gente Sim, pegar, sei exato. lá, a egípcia, Ísis e Osíris. E tem um Sim. outro que é a interseção entre eles que conecta Que é o eles. filho, sim. É. Mas aqui, para o nosso caso, a gente tem que entender que a expressão feminina, do arquétipo feminino de deusa, representa duas coisas: a fertilidade e Exato. o erotismo. Sim, sempre São foi só assim. duas potências femininas que sempre estão representadas nas deusas Desde a Idade da Pedra. de várias culturas. Exatamente. Tá? Então, o feminino que é o fértil, que é o que vai dar a cria, a prole, que vai gerar o crescimento de um grupo, de um clã, de um agrupamento social. E o erotismo que atrai aquele macho para poder, e vai atrair, falando em termos de antropologia biológica, vai atrair o macho alfa, para Sim. fazer obter o melhor A resultado melhor, ali, a melhor cria, exatamente. melhor Porque cria. a gente tem que lembrar que isso era muito importante para a sobrevivência de uma tribo. Se não houvessem essas forças atuantes, a tribo podia simplesmente acabar, né? Tinha muito a ver com essa questão da sobrevivência mesmo, daquele grupo. Então, muitas sociedades antigas são matriarcais porque a mulher é a força nesse aspecto, porque ela controla a sociedade pela capacidade dela de reprodução, fertilidade e de atrair os melhores machos, de sensualidade, né? E aí, e é natural isso, num tipo de expressão religiosa antiga, pagã, que os deuses eles só repliquem certas características humanas ou da natureza. Exato. Né? E acontece uma interseção entre as características da natureza humana, por exemplo, a fertilidade também é do solo, por exemplo. Então, uma deusa, por exemplo, Deméter, né? Sim. Deméter, deusa grega, é uma deusa que representa também a plantação e tudo, a fertilidade do solo, tudo. Né? Já a Afrodite representa a sensualidade, né? Sim. O erotismo mesmo, O né? A erotismo. questão da atração, tanto de amor quanto erótica, não no sentido que a gente tem hoje em dia, mas no outro tipo de atração mais, como é que a gente pode dizer? Não é algo tão. Não tem essa carga. Como é que se fala? Pornográfico. Pornográfica, exatamente. É muito mais a ver com a relação entre as pessoas mesmo, enfim, a atração entre as pessoas, né? Enfim. Então, entendido? Então, dado esse fato, Sim, a corrente de pensamento no século XX, que vai estudar antropologia, vai chegar a certos arquétipos de deuses e vai perceber que existia um certo matriarcado muito antigo e deusas que deram origem a isso. E vai descobrir esses dois comportamentos de arquétipo de fertilidade e de sensualidade. E a gente vai ter um renascimento aí do paganismo da década de 70, um redescobrir que vai suscitar um certo tipo de pensamento numa onda feminista. Então, tem uma onda feminista que é a mais recente, que é o empoderamento da mulher se dá pela exploração dos arquétipos, obviamente, porque eles têm uma força enorme. Eles estão em todas as culturas. Eles sim, vão se atrair. Então, por exemplo, fazendo uma comparação, qual é o arquétipo feminino do cristianismo? É a Virgem Maria.
ela tem um Sim. arquétipo de extrapolação da fertilidade, porque ela concebe, primeiro, Deus, e Sim. sem precisar de nenhuma reprodução, nenhum coito, né? Ela não precisa disso para conceber Deus. Então, ela é desse arquétipo. Mas vai ter o arquétipo também da sensualidade, que a gente vai ver representado, sei lá, na Grécia Antiga, as heteras, né? O Jorge pode Sim. falar um pouco disso. Pois é, a gente tem, por exemplo, na Grécia, um arquétipo que é muito parecido com a Virgem Maria, que tem a ver com esse aporte da sabedoria e de tudo que era puro, que é a deusa Atena, por exemplo. Ela também era sempre virgem, né, segundo a mitologia grega. Mas ela era virgem por quê? Porque ela tinha essa pureza da sabedoria, de carregar a verdade. E se vocês forem ver, tem um paralelo muito interessante com a Virgem Maria, né? É, não que isso. Não é que. Vamos cair naquele erro de dizer que são a mesma coisa, não é a mesma coisa. Foi um momento propício para que aquele povo entendesse quem era a Virgem Maria, né, através desse arquétipo. Então, a gente tem a Afrodite como esse arquétipo do amor, né? Dessa atração, na verdade, essa atração erótica, essa força de Eros, essa atração entre as duas partes, né? Eros, na verdade, significa isso, atração, para os gregos antigos. Temos aquele arquétipo também que tu falaste, de Hera, né, de Deméter, que é a própria fertilidade, que é esse tipo de arquétipo que está muito vinculado à água ou à terra, né, porque são dois poços são duas matrizes de fertilidade, de vida. Temos o arquétipo também da deusa, que todo mundo tinha um símbolo desse em casa, era esse símbolo dessa deusa, essa imagem, e Hermes, geralmente, que era a deusa das hecatombes, a vingadora dos juramentos, né? Era uma deusa do inferno, uma deusa do Hades, né? E ela tinha esse papel de mediar o funcionamento da sociedade, porque a sociedade era matriarcal no início. Ela nasceu nessa época do matriarcado, e a mulher que tinha esse papel de policiamento, digamos assim, não usando a força, mas a autoridade, entende? Hécate, o nome da deusa. Ela era até ela era até sempre a figura era negra. Né? Hécate, com H, Exatamente. com H, galera. E é uma coisa Exatamente. importante falar assim, essa mulher é aquela nossa avó, sabe? A matriarca Exato. avó, aquela senhora que todo mundo respeita, que todo mundo cala a boca e ouve na hora. Era essa Exatamente. noção aí. E tinha nas casas gregas uma imagem da Hecate e uma imagem do Hermes. O Hermes é um falo, né? Então, Sim. o arquétipo masculino, que é o da força, do vigor, do heroísmo, da guerra, Da busca dos caminhos, né? Da busca dos caminhos, que ele da também tem busca muito a dos ver com isso. caminhos. Exato. Então, a Hecate, só para começar a vincular com o clipe, a Hecate, o símbolo dela é um caldeirão, né? Sim, exatamente. É um Ela, caldeirão, ali o caldeirão é o útero, porque é o acontece útero. uma magia dentro do útero que entra um sêmen e sai um bebê. Exato. Então, isso era mágico, né? Então, esse Sim. caldeirão também é mágico porque ela cozinha, prepara coisas, que ela coloca uns ingredientes lá, isso é uma coisa deliciosa, tudo. Ou então que te faz ficar bem, né? Uma poção, ou Uma então um poção, um remédio da remédio. época, né? Sim, exato. Então, E, então, ela tem exatamente esse vínculo com essa criação, uma criação que é vinculada à figura do útero, do caldeirão. O caldeirão nada mais representa que o útero, esse receptáculo de vida, de criação. perfeito. Então, aí vinculando com o vídeo, existem alguns frames rápidos, não, a gente não consegue fixar muito bem, em que a cantora aparece dentro de uma banheira, de um caldeirão, Sim. remetendo a essa característica do arquétipo feminino. Não a da fertilidade, o neopaganismo ele meio que rompe com a fertilidade, é só vocês Ou ele verem tenta isso. esquecer, né? Então, ele não pode sustentar a fertilidade, porque, enfim, é todo mundo abortista, todo mundo é contra, é a favor de uso de preservativo. Ninguém quer ter geração, né? Todo mundo quer só o aspecto, a força do arquétipo, mas no aspecto erótico, é o mesmo arquétipo, né? Então, fixaram essa imagem, tá? Beleza. Então, que mais? Que a gente continua sobre Dentro da banheira, é importante lembrar que tem
tem a água, além da própria artista, né, da cantora, né, tem a questão dela estar submersa em água, isso também tem um poder muito forte, simbólico, porque a água, como a gente já discutiu, além de ser um símbolo de fertilidade, né, esse suco, que é muito potente, digamos assim, carrega diversos tipos de potências diferentes, de possibilidades. Ele também é um símbolo muito forte de suspensão do tempo, ou suspensão de algo, né, de uma realidade. Por quê? Porque a água, onde ela fica, ela se adapta, ela consegue se adequar. E quando quando ela está contida em uma vasca, né, em um recipiente, ela significa isso, é o tempo parado. Mas, ao mesmo tempo, é uma gestação, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a água está em corrente, ela significa um tempo que corre, um tempo que vai. É o símbolo daquele fortíssimo símbolo do rio, né? Porque o rio sempre passa, o rio nunca é o mesmo. Então, isso é muito importante a gente ter fixado também, porque naquele momento, aquilo quer dizer que ela está em uma suspensão do tempo, ela está numa realidade que é só dela. Isso é muito interessante para quando a gente avançar no clipe, a gente entenda algumas coisas. Guardem essa informação. Salva, Nabucão. Fala, Vitor. Salve pro Nabucão, o famoso Nabucão. Então, voltando aqui ao início do clipe, né? O clipe começa também com outro símbolo forte, que é o símbolo do 101. Até coloquei nos stories aí alguma coisa. Nós temos um restaurante e na parede do restaurante tem representado dois castiçais com velas e um espelho no meio. Sim, mas é interessante ver que no início do clipe, antes de começar mesmo a dança, os castiçais estão nos cantos da parede. Eles só são deslocados quando ela começa a dançar de fato na frente do espelho. Eles fazem questão de não perder o símbolo, né? Porque como eles estão nos cantos, quando a câmera está aberta, você consegue ver. Mas quando a câmera fecha, talvez se eles não tivessem sido deslocados, você ia perder o símbolo. E o símbolo ali é importante. E o que é o 101? É o famoso caduceu, né? Sim. Ele é o símbolo do caduceu, que é o bastão, né? É a varinha. Eu não diria que é uma varinha, é o cetro, que o deus Hermes, é o deus dos caminhos, é o deus é o mensageiro dos deuses também, entre a humanidade e os deuses, né? Os deuses gregos. E ele é o melhor amigo, a divindade que é a melhor amiga da humanidade, dos homens. Por quê? Porque ele que mostra para a humanidade quais são os caminhos que levam aos fins últimos da humanidade, né? Então, tudo que é de mais belo, de mais importante que o homem pode fazer, tem que ser orientado por esse Deus, por Hermes. E o caduceu é justamente esse símbolo, né? É esse símbolo que te eleva a esses trabalhos. O que são esses trabalhos? Os trabalhos de criação. Eles simbolizam isso. Os trabalhos de criação. É tu encontrar essa força criadora dentro de ti, né? E que te faz imitar os deuses. Esses trabalhos dos deuses. Que te eleva, exatamente. Exatamente. Eu botei um pouco da simbólica do hinduísmo lá nos chakras. Sim. Né? Que te conecta a todos os chakras. É como se a serpente estivesse subindo todos os chakras, atingindo o chakra, que é o chakra do transcendental, que é lá na glândula pineal, né? Partindo do mais baixo, e essa serpente vai percorrendo. É a Kundalini, que se chama. E a mais baixa é a que representa o sexual. Sim, exato. Por isso existe aquela uma concentração de energia muito forte naquele chakra. E que vai ser transposta, elevada a partir do sexual. Em Platão, a gente vê isso naquela questão dos apetites, né? Os apetites baixos, médios e altos. É a mesma coisa, só que eles dividem em diferentes níveis maiores. E é exatamente o símbolo da medicina, é esse mesmo símbolo. É o caduceu de Hermes. Eu dei uma olhada, mas o da medicina só tem uma cobra. Sim, é verdade, é verdade. Por que são duas cobras? Porque, para a mitologia grega, todo ser humano tem dois arquétipos dentro de si, dentro da sua psique, que são a cobra que representa o lado masculino, a força e os arquétipos masculinos que todo mundo tem, e a outra cobra que representa o feminino.
Tá? Então, quando a pessoa alcança esse equilíbrio, em teoria, ela alcançaria essa asa, né? Essas asinhas, que é o objeto de iluminação. Né? É o objeto, ele tem que ser projetado para cima. E no topo, tu tens essa esfera de ouro, que é justamente a simbologia do eterno, do que há de mais alto e mais forte. Né? O 101 também representa, Gabi, eu acho que para quem já leu o George Orwell, por exemplo, é o quarto 101. É a mesma história de realidade fechada nela mesma. É um local onde tu entras, tu te aprimoras, tu aprendes aquelas verdades e tu sais diferente, tu sais uma nova pessoa. O quarto 101 é o mesmo quarto 101 do Neo, do Matrix também. Por quê? No início do filme do Matrix, tu tem o símbolo também, ele no quarto 101. É o mesmo símbolo. É uma chave para essa iluminação. O Neo é o escolhido, ele foi iluminado. É um Vocês portal. entendem? É um portal. É um portal. Exatamente. É, É o Yakin e Boaz. O reino daqui, da imanência, é o reino da transcendência. Da transcendência, exatamente. A maçonaria, por exemplo, tem um portal maçônico também, que representa o Yakin Boaz, né? Ou então o próprio Templo de Salomão também tinha esse símbolo, que eram as duas colunas e o frontão, né? A entrada do templo. E esses símbolos, eles tentam carregar, tentam não, eles expressam, né? Essa mesma verdade, que é esse portal de iluminação, de ascensão à transcendência, como tu bem disseste. Muito Isso. bem. E essa transcendência pelo erótico, na representação hindu, se dá pelo estímulo do chakra sexual. Exatamente. Né? E esse estímulo, ele pode se dar... Eu li lá, eu vi aquele aparelho lá, fazendo a referência que tinha que ser um estímulo anal, né? A gente pode tirar... Eu até falei na outra semana, que espero que não me censurem por isso aqui o Instagram. Eu falei na outra semana que o público das divas, ele tende a ser também muito homossexual, entendeu? E talvez isso também tenha relação com o fato do exercício desse chakra sexual para atingir a transcendência. Né? Sim. Não, com certeza. É um caminho, né? E durante essas diversas iniciações, é necessário que digamos assim, que a pessoa que está passando por isso, ela esteja disposta a participar e entender esses símbolos, né? E isso, como tu falaste, até no hinduísmo, por exemplo, tu tens. Então, são símbolos universais que significam a mesma coisa, entende? Então, não é uma coisa que dê pra gente dizer, não é bem isso, não é assim. Não cabe esse tipo de discussão, entende? São símbolos que representam essa mesma verdade, esse mesmo ente. De fato, é um símbolo, porque o símbolo é isso. Significa a mesma coisa em qualquer lugar, entendeu? Para qualquer cultura, para todos os tempos. Exatamente. E é legal o paralelo que a gente tem com dessa serpente com a própria questão do mistério e, por exemplo, o evento que a gente tem, que nós católicos, cristãos conhecemos, que é o evento no Éden, né? Sim. Que quando a serpente, né, vem até Adão e Eva e oferece, a Eva, né, e oferece a fruta, né, o fruto de conhecimento proibido para Eva, é um outro símbolo muito forte. Por quê? Porque a cobra é um animal rasteiro, é um animal que anda na terra. Mas quando ela faz essa elevação, que é a mesma elevação do caduceu, ela representa esse mistério, né? É esse veículo de mistérios. A cobra, em todas as culturas, ela é um veículo de mistérios. A própria cobra na cultura hindu, que é aquela naja de 100 cabeças, se eu não me engano, ou 50 cabeças, que é a cobra naga, ela também porta os mistérios do hinduísmo. Então, mais uma vez, a gente vê esse símbolo da serpente como o animal que porta os mistérios. Isso não é uma coisa, não é uma coincidência, né? Pelo amor de Deus. E qual é o mistério aqui? Lembram lá do que a cobra fala, a serpente fala para Eva? Fala assim, sereis como deuses. Serei como os deuses. O mistério é como você se diviniza, como você vira Deus. Como você alcança a iluminação, a divindade. O problema da queda do Lúcifer. O Lúcifer, ele não aceitava a condição dele. Ele queria ser um Deus.
E É aí mais ou menos o mesmo símbolo. acontece uma guerra narrada no céu e quem é que lidera o ataque ao Lúcifer, essa legião, é um outro anjo que diz assim, quem como Deus? Ele fala, né? Sim, O sim. arcanjo Miguel, se não me engano, é Miguel, né? Eu Não lembro agora. acho que é Gabriel, não sei Não, agora. Gabriel que anuncia Maria. É verdade, é verdade. Né? Mas é isso. De novo, né, a gente tem a serpente como esse símbolo, né? E uma coisa que é interessante lembrar, Gabi, é o próprio fruto, né? Porque a gente tem para o Ocidente, né, para a nossa cultura, é mais comum que a gente reconheça como uma maçã. Mas para igrejas orientais e principalmente para as culturas também orientais, não só a igreja oriental, o termo bizantino e grego da coisa, mas também ali nas culturas persas, as culturas ali do Oriente Médio também, o fruto seria o romã, né, que não é uma fruta muito comum no Brasil. E que também está muito ligado à fertilidade de Hera, da deusa Hera. Tem tudo a ver, o pomo de ouro, né? O pomo de ouro nada mais é do que isso. Tem É alguns, uma. inclusive Sim, a sim. cultura esotérica hebraica interpreta que isso de fato tem relação com o sexo. No seguinte Sim. sentido, de que o mistério de elevação, o mistério para alcançar, para ser um Deus, tem a ver com você saber controlar esse aspecto sexual, você dominar isso para subir a uma energia potencial de Sim. elevação em você. Sim. É por Daí isso que que a existe gente... Sim, é por isso que tem os celibatários, inclusive, né? Em várias culturas. Não é uma coisa apenas do cristianismo, por exemplo. Em vários momentos históricos os sacerdotes celibatários, inclusive. Mas pode continuar, desculpa te isso. interromper. Dizendo assim que essa cultura esotérica judaica, a Cabala, ela chega na Itália, é reformulada com um cabalismo cristão, e depois chega na Inglaterra e alimenta um movimento chamado Rosa Cruz, que é um tipo de movimento ocultista e que certamente vai influenciar um pouco do comportamento anglicano e vai atingir, vai transformar no que é o puritanismo, que a gente conhece, o puritanismo inglês típico, que relaciona ao pecado. E isso aí está na nossa cultura, no nosso imaginário do senso comum, de que o Sim. pecado da árvore da Eva era um pecado sexual, né? Todo Não mundo é. pensa isso. Isso não é verdade. Mas tem uma certa linha que diz que é verdade. Isso eu tracei toda a linha para vocês. Vem da Cabala, chega a Cabala cristã, vai até a Sim. Inglaterra, chega na Rosa Cruz, alcança o puritanismo. Então, pronto. Pois é, e voltando ao clipe, né? A gente tem logo depois a gente tem aquela dança ritual, digamos assim, onde ela está dançando na frente desse portão, né? Desse símbolo que representa esse portão, o castiçal, o espelho e o castiçal. E nessa dança, né, uma dança sensual e tudo mais, como se ela estivesse chamando para esse sacerdócio erótico, porque na verdade ela está representando ali uma hetera, né, que eram as sacerdotisas, né, da Grécia Antiga, que tinham esse poder de encantamento e também de transmissão das verdades, né, e da cultura helênica e arcaica também, antes da helênica, para os ciclos de alta sociedade, ali, dos metecos que conversavam e tudo mais, que discutiam nas ágoras e principalmente nos simpósios, onde aconteciam as reuniões das irmandades, né, das irmandades de mistério, que eram as religiões da Grécia Antiga. E o que ela está fazendo ali é emular toda essa dança, esse encantamento que as heteras faziam. Né? Isso a gente pode encontrar em diversos livros de literatura, é rico nisso. As heteras eram mestras na dança e no canto. Elas realmente eram... Era cantar, né? Exatamente, era realmente para encantar aqueles adeptos da escola de mistério. Eu acho que eu vou falar uma coisa que todo mundo vai entender aqui, que são as geishas. Você já deve ter visto aquele filme da geisha, esqueci o nome. Memórias de uma... Não, Memórias de uma Geisha. é... Tem uma cena que me ficou na Isso é universal cabeça. também. Ela faz o cara cair da bicicleta, derrubar toda a fruteira só com o olhar. Sim. Tá? Então tem a ver com isso, com essa capacidade, que não é uma capacidade erótica banal, assim, é uma capacidade potente erótica de atrair
quem se atrai por aquilo, né? Sim, sim, sim. Tanto homem quanto mulher, porque na Grécia era assim também. Então, tipo, não estava vinculado só aos homens que estavam reunidos ali para conversar sobre as. Mas, enfim. E aí a gente tem também a questão do espelho, porque ela não tem reflexo. Não, Ela ela não tem tem sim, eu reflexo. olhei. Ela Ela tem. tem reflexo em um frame só. Quando Ela ela tem reflexo em chega, um. depois que ela dança, não tem Exatamente. mais. Quando ela dança, não tem mais. Por quê? Porque ali está tentando dizer que ela está no momento místico. Todas as figuras místicas, ou as figuras que são altamente carregadas de energia espiritual na mitologia, elas não têm reflexo. A gente pode lembrar, por exemplo, do Drácula e de outras várias figuras. Tudo que é sobrenatural não tem reflexo no espelho. Por quê? Porque já se iluminou, já encontrou o gêmeo, né? De novo, as duas colunas. Os gêmeos já estão completos, eles já foram encontrados, eles já se encontraram e deram origem a um novo ser, ao ser completo. Que é aquela mesma imagem que ela postou no Instagram, tu repostaste Sim, eu também, botei nos stories aquelas imagens. exatamente, dos gêmeos se separando com uma consciência no meio, com aquele olho no meio. No meio. Aquilo representa a mesma coisa. É a união dos dois arquétipos, a união dos dois polos, né, da psique humana. Essa completude, essa iluminação através dessa completude. Tem um quê de também androgenia, né, nisso. Sim, com Tem que falar certeza. disso depois, lá na Sim, cena da dança. exatamente. Aí depois dessa cena, ela conquista o cara e eles vão para um cinema aberto, aqueles cinemas com É carro, tipo né? americano, assim, né? Que não existe Cinema mais até. americano. E tem uma coisa marcante que é a placa do carro, que está escrito Egito 1963. Sim. Né? Que aí eu fui pesquisar o que tinha a ver do Egito 1973 e tinha um filme da história Cleópatra. como é o nome dela? Da rainha do Egito, Da Cleópatra. da Cleópatra, que foi feito em Sim. 1963. E assim, a Cleópatra, o boato que diz é que ela morreu porque ela se tranca e a cobra que fazia companhia para ela a mata. Então, a mensagem aí está dada, né? De que quem está no carro vai ser morto pela cobra, né? Sim. Pela Assim serpente. como a Cleópatra, quem está no carro vai ser morto pela cobra. E acho que tu pode falar agora da questão da música, né? Da interseção entre a música e os frames, mas principalmente sobre a letra, né? Aquela parte ali um pouco logo depois dessa cena que se segue. A gente também tem aquele frame do cachorro que é importante, que eu posso falar um pouco depois. Esqueci de postar essa imagem, mas tem um cachorro que aparece preto. Sim, o cachorro ele é o guardião, né? Lembrando que na mitologia grega nós temos Cerberus, o cão de 3 cabeças, e que ele guarda o Hades, né? Ele é implacável com quem tenta sair de lá, mas ele é muito dócil com quem entra. É a mesma coisa que a gente vê representado no clipe. Ela convidou ele, né? Enfim, eles se uniram ali, saíram do restaurante e foram para ali, mas a gente não sabe quem ali vai sair de fato. Tem que ver até o fim do clipe para ver que ele não consegue sair. Não, e aí daí dá para entender que é a porta do Hades, né? Exatamente, é a porta do Hades. Exatamente. Né? Com certeza. E aí vai acontecer alguma coisa no Hades. Então, nessa hora, a música, ela desacelera e começa um filme na tela. E aí entra uma cantora, que é outra que está participando da música, vestida toda de preto, como se fosse uma espécie de sacerdotisa, uma maga negra, é assim que chama, né, a expressão? Sim. Que parece que vai fazer um encantamento. Porque a música fica com um tom de encantamento, menos de batida e mais de encantamento. E ela, ao mesmo tempo, narra o que está acontecendo no carro. Exatamente. Que é o momento da iniciação, assim, do que ela vai fazer com o cara. Obviamente, em termos práticos, ela está copulando com o cara lá no carro. Lembrando que cabia às heteras iniciar os jovens, os jovens alcançavam a maioridade na Grécia Antiga, com 18 anos, daí que vem a maioridade também até hoje. E cabia essas sacerdotisas, as heteras, iniciar os jovens nos mistérios do sexo, nos mistérios sexuais. Então, aí o paralelo é literal mesmo. Fica bem claro isso, né? Então, essa sacerdotisa que aparece lá na tela, que faz esse encantamento, que orienta o que ela está fazendo lá. E nessa hora,
existe uma interseção entre o que está passando no filme, que é a sacerdotisa narrando, e uma dança com cobras, num ambiente que parece o Hades, digamos assim, que é um pântano, uma coisa assim, né? É um ambiente que, ao mesmo tempo que parece um beco úmido, parece também um esgoto, um local, assim, né, que lembra bem um pântano, exatamente, um lugar úmido, rico de vida, né? Tu vê vida brotando de todas as partes. Esse é um símbolo muito forte, como a gente já disse, que é a questão da dominância da água, né? Da dominância da fertilidade. É um local que equilibra tanto o símbolo da água quanto da terra, essa questão de prover vida. O pântano é nada mais do que um local rico em vida. Se tu tira um pedaço de terra do pântano e joga no outro lado, tu vai ver que dali vai sair um monte de criaturas, vai sair um monte de animais, né? Larvas, insetos. Brotar também. Plantas, né? Exatamente. Por quê? Porque é um local propício à vida. Bem, eu pergunto para vocês, qual outro lugar riquíssimo em vida, né? Úmido, molhado, que também, da onde brota a vida? Não responda. É o próprio útero, é claro. Então, esse é o mesmo símbolo, né? O pântano, né? Ele é a mesma coisa do caldeirão que a gente falou anteriormente. É exatamente isso. É esse mistério, da onde vem a vida, da onde brota a vida, da onde a vida nasce. E a gente pode ver claramente no clipe que ela está também vestida de cobra, né? Ela está vestida de serpente, porque ela está se dizendo o mistério. Ela ali encarna o mistério. Tanto é que ela até tira a sobrancelha, ela não tirou de fato, dá para ver que ela pintou. Mas ela fica com a testa contínua, que é um elemento que no cinema sempre se dá para personagens que estão tentando ser descaracterizados da sua humanidade, algo mais sobrenatural. Isso foi começado no cinema expressionista nos anos 30, mas eu acho que onde é mais icônico que a gente consegue identificar é no Exorcista. No Exorcista, tu tens tanto a figura do demônio, né, do diabo, do Exorcista, naqueles flashes que ele aparece na tela, eu até separei aqui, quanto na própria menina que está possuída, né? Cadê aqui? Eu separei todos os símbolos aqui. Vem que falta sobrancelha. Vocês podem analisar, né, na face da artista que ela está sem sobrancelha. E ela está realmente com uma lente de contato branca, opaca também, que denota, porque o olho é a entrada, né, por onde entra e por onde saem as informações. É o teu contato da tua alma, da tua psique, do teu interior com o teu exterior. Então, quando ela faz aquele olho branco opaco, ela está também fazendo esse chamado de ser algo sobrenatural. É como se ela realmente tivesse se tornado algo sobrenatural. E tem uma coisa interessante também que dá um quê de androginia também, né? Exatamente. Exatamente. Ela não é homem nem mulher. É o equilíbrio entre as duas partes. É o equilíbrio das duas cobras. Porque aquelas duas cobras lá, do caduceu, representam o masculino e o feminino. Exatamente. Então ela chega ao equilíbrio do andrógeno, da androginia, que é o poder máximo, porque ela acumula toda a capacidade sexual, como? Sugando do seu... seu parceiro. Canalizando aquela energia. Canalizando a sua energia. Isso. E ela está fazendo isso. O Morte também é um ótimo exemplo. Porque ela é uma cobra, vai trocar a pele e vai ser uma nova cobra depois disso. Né? Exatamente. Exatamente, a troca de pele, a troca de máscara, né? A troca de máscara. É a mesma coisa da Fênix. Porque nas iniciações, nas escolas de mistério, tu tem essa questão da troca de peles, da troca... Tu entra no... Inclusive, tem várias sociedades secretas que têm esse rito, né? Até hoje. De tu cavar um buraco, botar o rapaz lá dentro, ou um caixão, ele entra no caixão, e ele sai de novo, porque o caixão, ao mesmo tempo que representa o local da morte, representa um útero, nesse sentido. Porque ele vai para debaixo da terra. E a pessoa volta renascida, um novo ser, uma nova pessoa. Então, tem uma semelhança, uma semelhança não, é um símbolo que é equivalente, né? Eles são equivalentes. Eu estou só escrevendo o nome da live aqui, porque o pessoal está perguntando. Certo. Sim, aí depois disso, depois dessa cena, volta para a cena do carro e o cara está adormecido. Exato. Está esgotado. Ele está esgotado. Toda a energia dele foi embora. É normal, sim. No aspecto biológico, isso é normal. Todo homem, toda mulher sabe, quando tem um intercurso, que o homem dorme depois. Ele fica esgotado. É nesse aspecto. Ele perdeu toda a energia vital dele,
que ele tinha no aspecto... E isso aí é muito verdade na biologia, inclusive. Quando o homem tem um espasmo de orgasmo, a testosterona dele baixa, com tudo. Ele perde a força dele. Completamente. A Então, gente pode lembrar de mitos como Sansão, por exemplo, né? E outros mitos fundamentais enfim, o caso de Sansão não é um mito, mas, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Hércules também passa por isso. São todos esses arquétipos, esses heróis que foram seduzidos e perderam esgotados essa pelo força. feminino. E Exatamente. a força maior masculina, onde concentra a capacidade guerreira, porque vê, um atleta ele tem que ter uma alta carga de testosterona. Tanto é que vira piada até isso, né? Não tem um campo de concentração, né? Que os jogadores vão, não pode sair, né? E tal. Sim. Aí os caras vão pra boate, não pode. Por que não pode? O Romário levava, né? Levava a gente para concentração, exatamente. O cara perde a força dele, né? Baixa testosterona. E é por isso que, por exemplo, imaginem a força de um cavaleiro templário, que era um monge celibatário, que era guerreiro. Né? E guardava toda a energia dele para guardava toda a energia dele orgânica. Então, o cara, ele é realmente... ele é destruído. Esgotado. Esse clipe, eu falei até pro Jorge quando a gente estava conversando antes da live, esse clipe ele me parece muito, muito erótico, passa uma mensagem muito pesada, mas quem consegue ver para além, ele tem uma mensagem forte contra isso. Sim, é verdade. Porque se a pessoa for esperta. O cara que se deixa cair nisso, ele é derrotado, entendeu? Ou seja, pode até fazer um paralelo com... Não, deixa pra lá. E, de certa forma, essa força do empoderamento feminino, ela pode ser facilmente bloqueada. Só que o homem é muito fraco para bloquear isso. Eu quero dizer que teve uma pessoa famosa e conhecida também que foi encantada por ela mesma, né? E que passou por isso, ficou esgotado. Está até hoje esgotado. Sim. A realidade, né, imita a ficção. Pois é. Não, a ficção que está imitando a realidade. Sei, um gostinho de brincadeira. Mas ao descer do submundo, Ishtar retirou toda a fertilidade da terra. Ei, Gabriel, está começando a falar, mas daqui a pouco eu chamo o Gabriel para live também. Que saco boa. Então, voltando a esse assunto. O empoderamento feminino, a divulgação desse tipo de mensagem, é uma mensagem que não... é só ideológico, né? O pessoal, isso é ideologia. O pessoal mais conservador, estúpido de Facebook, acha que é só uma coisa política, é só uma coisa social. Não. Gente, não é isso. Vocês não entenderam o que é de fato. Poderosa, de tipo antropológico, psicológico e religioso. E que está trazendo exatamente imortais, né? Está trazendo coisas que estavam ali, entre aspas, não tocadas ou escamoteadas por séculos e séculos, né? Eles estão revivendo essas coisas, retrazendo, reanimando essas coisas. Então, não é uma coisa tão simples. Por isso que muitas vezes as pessoas não percebem. Porque tem que ter um preparo para ler, tem que estudar um pouco. Tudo isso, né, que a gente falou aqui. E ainda correndo o risco do pessoal ficar falando amanhã, isso é só teoria da conspiração. Tá terraplanista. Os caras são um monte ficam se prendendo, perdendo tempo com isso. Isso é bobagem. Olha, não sei até que ponto isso é consciente ou não. Né? Mas é muita informação para ser inconsciente. Vocês não concordam? Para ser coincidência, né? É um pouco estranho. Foi sem querer que fizeram toda essa narrativa. Parecer um cachorro, depois aparecer uma mulher fazendo uma mandinga toda de negro e uma cobra dançando. Numa casa de bruxa, né? Uma casa de bruxa. Uma cara de bruxa. E aí depois o cara esgotado. Né? Aí aparece uma dança, aí vem a próxima cena. Uma dança numa estrada, que tem uma linha. E essa linha... contínua e longa, né? Uma larga. Não é uma linha de estrada normal, porque a linha de estrada ela não é contínua. Ela é uma linha que tem pedaços, tem interseções. Sim, ela é... Exatamente. Mas essa linha não tem isso, ela é contínua. Qual é o significado? É porque eles utilizaram ali na locação uma pista de pouso, claramente.
porque aquela linha é muito larga para ser uma estrada comum, né? E muito forte. A pintura, ela é reluzente na luz. Tu vê claramente isso. Ela é aquele olho de gato, né? Ela joga a luz de volta. Tu vê que o cenário está todo escuro e tu tens aquela dança em cima daquele cenário ali. Por quê? O que eles quiseram representar ali é justamente a linha contínua da criação. Porque quando tu tens o caos, né, antes do mundo ser formado, tu tens o estado de caos, o reino dos titãs, onde tudo era pura potência. Quando os deuses olímpicos lutam... Exatamente. Exatamente. Quando há a luta entre os titãs e os deuses olímpicos, está instituído a era das criações, a era da ordem, onde a linha é aquilo que, a linha reta, a contínua, a ascensão é aquilo que realmente vale, né? É aquilo que te leva à transcendência. Por quê? Porque durante a era do caos, as coisas eram cíclicas, elas iam e voltavam. É como a foice de Saturno. A foice de Saturno representa isso, é o deus do tempo, é o deus do caos. Ele comia a criação dele e não deixava que elas continuassem, que elas tomassem vida. Tá entendendo? Ao contrário, na era olímpica, as criações elas tomaram vida. As coisas são diferentes, elas são antologicamente diferentes. E é isso que significa. Até certo ponto. Por quê? Porque ali naquela linha reta, significa isso, que agora ela está numa estrada, uma estrada contínua para tentar achar esse eu dela, esse eu iluminado, esse eu altíssimo. É essa alquimia do ser. É isso que ela está representando ali. A gente vê também aquela dança em cima daquela pista de pouso, né? Tem a ver com o Minotauro, né? Essa dança lá. Exatamente, com o mito do Minotauro. Por quê? Porque o mito do Minotauro representa exatamente isso. Nas civilizações arcaicas gregas, principalmente as de Minos, né? As micênicas, labirinto significa dança. Era uma dança que era contida no seu próprio eixo, uma dança concêntrica. Quando há o mito do Minotauro representa isso. A chave para tu sair dessa dança concêntrica, esse vai e vem do Ouroboros, que é aquele símbolo da cobra que engole o próprio rabo, é justamente esse. É a ascensão, é uma linha reta. E é por isso que tu usas o fio de lã, né, para sair do labirinto, depois de vencer o Minotauro. Tu precisa dessa linha reta, dessa retitude, né, dessa linearidade de vida, para encontrar esse teu eu mais alto e sair dessa dança que te limita no teu ser, no ser humano comum. Então, o que está sendo dito ali é que para encontrar essa iluminação, tu tens que encontrar essa linha, essa ponta que vai desvelar tudo. Quanto mais tu puxar, mais próximo tu estás da iluminação, ou enfim, de como tu quiseres chamar, dessa transcendência. E o Minotauro é o anti-homem, né? Porque exatamente, ele tem cabeça de animal, ou seja, é estúpido, e tem corpo de homem, ou seja, é fraco, entre aspas, né? O Minotauro representa algo que está atrás de ti, que é tu mesmo, né? Digamos assim, para essas culturas. São teus monstros, são as tuas mazelas, as tuas dificuldades, enfim. Mas eu lembro, Gabi, que tu falaste uma coisa que era muito interessante também com essa parte que tu tinha relacionado com outro símbolo também. Não sei se tu lembras o que foi. Da estrada? Sim. Qual foi o símbolo da estrada que eu relacionei agora? Não foi do desenho, não, né? Da dança. Não. E depois eles formam um desenho de um 8 deitado. Exatamente, eles formam 8 deitado, um coração e o veio dado. Isso eu acho que é mais complicado de explicar na live, porque vai ficar muito longo se a gente pegar. É o símbolo do infinito, né? Todo mundo exatamente. Na matemática sabe isso, que o 8 deitado é o símbolo do infinito. Sim, ou seja, sim. que a iluminação vai levar a pessoa para virar um deus, porque sim. ele vai ser infinito. Sim. Né? Se tornar um herói, como diriam eles na Grécia Antiga, né? Ser chamado ao Olimpo. E outra coisa que é interessante a gente pensar também nessa parte, além do labirinto, do novilho de lã, é a questão de como a própria forma, né, porque elas estão dançando ali. Então, o paralelo também não é uma mera coincidência. Né? Tu tens esse cenário escuro, essa linha branca que é luminosa, né, e que, querendo ou não, ela é uma artista, ela por excelência, tem que procurar esse caminho criador, né? Esse caminho de fazer uma obra e permitir que ela
que ela não seja contida, mas que ela alcance as pessoas, né? E de certa forma que ela canalize essa energia para ela. Isso são coisas que estão contidas, né, dentro dessas crenças, enfim. Então tudo ali se retroalimenta, tá tudo muito redondo no clipe. Tá tudo costurado, muito bem costurado, gente. Não foi coincidência. Foi tudo é uma narrativa muito bem costurada. Pensa, quando você não sabe nada disso, você olha o clipe e parece que ele não tem sentido nenhum, né? Ele não tem nexo nenhum. Se você não tem essas bases. Se você assistir essa live aqui, assista o clipe de novo. Você que já viu o clipe e não entendeu nada. Parecia que era só uma mulher sensualizada. Uma troca de imagens, assim, vestida de cobra e pronto. E o máximo que a gente capta que a cobra é o símbolo do pecado. Pronto. Aí acabou. E ela é o pecado encarnado ali, né? Ela é o pecado encarnado ali, né? E tipo, o cachorro não sabe Deus porque aparece um cachorro preto, sabe Deus porque aparece uma mulher vestida de preto, fazendo uma música mais lenta, que acelera depois. Enfim, é mera sabe Deus coincidência. porque ela fala no início do clipe, e eu, a primeira vez que vi o clipe, estúpido, né? Não percebi que ela fala nisso, que eu sou capaz de fazer coisas que você não sabe. Aí, não, claro, uma coisa com conotação sexual, isso aí. Mas depois ela fala assim, que até o final dessa noite eu vou te explodir, alguma coisa assim. E aí o clipe termina, o que acontece no final do clipe? Ela explode o cara do carro. Ou seja, o objetivo dela era atingir esse máximo do sacrifício. Ela sacrifica. Isso é um ritual, de fato. Ela imolou um bode expiatório, como todas as culturas pagãs faziam. Até, né, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, todas as culturas eram baseadas em imolação de animais, de sacrifício, até de pessoas. Também, né? Sacrifício humano também. Então, mais uma vez, o símbolo já diz, para que ela alcance essa iluminação, ela tem que sacrificar uma vida, que pode ser a vida dela, como ela conhecia antes, pode ter essa leitura. Pode ser o lado masculino dela, porque, como a gente disse, ela está se propondo ali imitar uma sacerdotisa, uma hetera, né, da Grécia Antiga, e a gente sabe que essas sacerdotisas, por mais que elas tivessem também, como todo ser humano, um lado masculino e feminino da sua psique, elas tinham que sacrificar o lado masculino, porque elas tinham que ser puramente femininas. Então, tem toda essa simbólica. E até a questão mesmo dela sacrificar alguém, né, para se tornar para completar o ritual. Esse ciclo, tá fazendo. Exatamente. De mistério. Exatamente. Né? A pessoa sensualizar, conquistar o cara fica fraco, ela tira toda a força dele e termina o ritual sacrificando o bode expiatório lá. Reforçando que é um caminho sem volta. É uma mera questão mercadológica ou coincidência. Bem, olha, teria que ser mais explícito para ser marketing ou mercado, né? Não tem nada explícito aqui. Nada claro de primeira. Presta atenção na quantidade de informação que a gente teve que falar. Que para o marketing e para o mercado, isso vai passar... Quem aqui do marketing e mercado realmente entende isso? O mercado acha que é o seguinte, é uma música que ela... Qualquer clipe com bunda balançando para o mercado vai funcionar, sabe? Até porque isso não é... Os conservadores de Facebook vão dizer que ela está provocando a família porque ela está fazendo dança erótica. Mas com esses símbolos... E as crianças, e não sei o que, o máximo que vão conseguir extrair do clipe é isso. Basta ver o outro Anaconda. Cobra, então ela é o símbolo do pecado, mas nada. Basta ver aquele outro clipe da Anaconda que ela até invoca, né, da Nicki Minaj, que é simplesmente bunda balançando. Isso sim é a tendência ao mercado. Isso aqui não é porque, tipo assim... não é porque os símbolos estão aí, não é por acaso, a primeira coisa. A segunda coisa, não é porque existe um mercado que gosta disso, dessas coisas meio obscuras e tudo mais, que um clipe qualquer, de uma artista qualquer, vai ter que conter tantos símbolos, entende? Não é uma mera coincidência, não é uma mera... Se for uma coincidência, digamos assim, foi muito bem, rapaz, sabe? Eu sigo alguns canais, principalmente um do Gabriel Malarren, eu acho o nome dele, que é um rapaz que divulga música pop. Para que eu sigo ele? Para saber o que saiu, para eu analisar fazer análise. Perspectiva. Olha a análise dele, vê se ele enxerga alguma coisa disso. Não. Ele fez um react, um dos primeiros reacts que tem lá, né?
Aham. Ele fala no início do vídeo, eu botei isso nos stories, que isso era uma grande notícia para o mundo gay, esse clipe. Eu acho que ele é gay também, né? Aham. Quer dizer, o máximo que ele conseguiu ver é que aquilo era um protesto contra o patriarcado e contra o preconceito homossexual e contra... E não tem substância de conteúdo. Ele festejou quando o carro explodiu, ou então quando ela lambeu o rosto do cara, tipo... Sim. Mas não sabe de onde vem todas as informações, Sim. entendeu? Como que isso pode... Não tem como ser mercadológico. E ele faz isso com todos os clipes de todos os artistas. Katy Perry, Lady Gaga. Ele tá sempre falando dos lançamentos. Mas a gente tem que pegar um clipe, sei lá, da Lady Gaga para analisar depois aqui. É, uma boa, uma boa. Tipo... Não é brincadeira. A gente como a gente falou, né, antes, a gente estudou muito isso, são anos já estudando esses símbolos, não é uma coisa assim que a gente possa dizer, sabe, não tem como ser uma mera coincidência, ou um acaso, ou alguém que quis brincar com certos símbolos, porque isso aqui são símbolos que a pessoa tem que já ter alguns anos de experiência para alcançar esses níveis de simbólica e tudo mais. Porque aqui aqui a gente está destrinchando e simplificando para vocês vários degraus de simbólica muito assim, distintos, sabe? E tem uma história acontecendo, uma narrativa. Ao mesmo tempo, exatamente. A narrativa superficial não tem sentido nenhum. Olha a narrativa primeira. Ela não faz sentido. A primeira vez que eu vi o clipe, eu falei assim, tu não diz nada. Isso não tem sentido lógico. Depois que eu comecei a reparar, fui vendo a segunda vez, a terceira vez, o Jorge me deu mais dicas. Aí depois eu já comecei a reparar outras coisas, comecei a mandar para ele. E, Gabi, outra coisa que eu ia falar, que é interessante, é aquela questão que o Zezinho perguntou, e por que das bruxas? Porque aquela deusa que a gente falou no início, que tem o símbolo do caldeirão, né, como caldeirão, que era a senhora que representava o senhorio da casa, a Hecate, a quem se prestava as hecatombes, a vingadora dos juramentos no Hades. Se tu fizesse um juramento e não cumprisse, era ela que ia te cobrar no Hades, né? Não ia ser o próprio Plutão ou Hades, né? Dependendo de como quiser chamar. Era ela que ia lá te cobrar. Porque na Idade Média foi ela quem a tradição hermética tomou ela como o principal símbolo da bruxaria. Não é à toa que a gente tem o caldeirão hoje como um símbolo da bruxaria na Idade Média, né? E a bruxa as escolas de mistério. O pessoal ia para casa para pedir para fazer uma poção. De repente era até uma medicina arcaica, rudimentar. Uma curandeira, exatamente. Porque elas guardavam esses mistérios de medicina. Na questão química. E também, enfim, aquela mulher estranha, sábia, e que chamava atenção. E todo mundo queria ver o que ela fazia, ia lá e tudo. Que geralmente vivia em bosques, geralmente vivia em lugares afastados. Aquele mesmo símbolo da bruxa que a gente tem nos contos de fada. Isso era real, isso existia, pessoal. Né? Elas não viviam na sociedade porque elas precisavam desse isolamento mesmo. Então, isso a gente pode pesquisar realmente em livros de história mesmo, história medieval e tudo mais, sociedade medieval. Quer dizer, isso a bruxa é a carregadora das tradições herméticas e ocultas durante a Idade Média, Baixa Idade Média, né? Exato. Até na Renascença e Barroco. O pessoal não fala, né? Acho que queimaram bruxa só na Idade Média, né? Os protestantes também queimaram bruxa pra caramba. Muito mais. E com muito mais crueldade, inclusive. Só para pesquisar as bruxas de Salem. Então é essa figura aí. E aí a bruxaria tem a bruxaria branca, a bruxaria negra. O Jorge tem uma aposta, a gente pode lançar aqui e depois a gente confere. Ele me disse que agora ela vai fazer um clipe todo branco e depois vai fazer um clipe todo vermelho. As paletas serão essas. Essa paleta agora foi preta. Essa paleta foi preta. Preta com os toques de verde, principalmente. E aí a paleta vai ser branca e vermelha. Explica por quê. Pode ser que a gente erre completamente. Pode ser que a gente erre se ela não seguir a linha. Parece que a gente tem alguma lógica aqui, né? Se ela seguir essa linha agora, o próximo passo é fazer o branco. Por quê? Porque ela foi iniciada. Ela era uma putrefata, né? Ela era uma alma negra, uma alma preta. Como eu falei, em putrefação, uma pessoa em putrefação, mas agora ela foi iniciada. Né? Seria essa a simbólica. Então, a partir de agora, ela teria que usar o branco, porque agora é uma neófita. Ela está aprendendo os mistérios. E quando ela realmente alcançar, né, a plenitude
do sacerdócio, ela teria que usar o vermelho. Se ela realmente seguir essa linha de pensamento que ela invocou aqui, não fui eu que estou dizendo, foi ela que invocou, tá? Não sou eu que estou dizendo que ela fez isso, ela que disse, ela que está deixando bem claro, ela teria que usar essas próximas cores para simbolicamente concretizar. Pode nem ser o próximo clipe, né? Não, pode ser que ela faça um dueto com alguém. Eu fui dar uma olhada para ver se ela tinha feito. Ela fez uns clipes com uma paleta toda branca, mas tipo, não tem tanta substância histórica. Sim, assim, eu acho que vai ser uma coisa pessoal dela mesmo e vai ser um grande lançamento. Eu apostaria nisso, mas vamos ver, né? Pois é, galera, meia-noite aqui onde eu estou, 1 da manhã, eu acho. É, 1 hora já aqui. É 1 hora aí? É, já. Não, tá tarde já, a gente vai ter que encerrar. Mas olha, se vocês gostaram aí, sei lá, compartilha nos stories de vocês, printa aqui a gente, compartilha e marca, ou então compartilha, eu vou deixar salvo, manda no direct para quem quiser assistir, e eu vou abrir caixa de pergunta e vocês podem sugerir, eu acho que talvez isso seja até um projeto a longo prazo, de vez em quando a gente pode fazer, não vai ter uma frequência, porque a gente não tem condições de ter frequência, mas de vez em quando tiver amadurecido alguma coisa, a gente pode fazer uma outra live sobre esse assunto. Com certeza. Outro clipe. Ou até, de repente, uma outra live sem ser clipe, mas explicando alguma simbólica. Alguma coisa pinçada, né, Gabi? Sim, sim. Né? Falou, galera. Valeu. Muito obrigado, Gabi, por me chamar. Eu Estou queria muito contente de ter fechar feito. essa história, dessa análise que eu comecei dessa maneira. Foi a melhor possível, entendeu? Estou feliz, amigo, de ter participado. Beleza. Um abraço, amigo. Uma boa noite. Um abração. Obrigado, pessoal. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Compartilhem aí com o pessoal, se vocês acharem interessante. Tchau. Falou.